E aí, gente do YouTube, tudo bem? Meu nome é Ryan Gradialessi e o dia de hoje vamos continuar com nossa série de vídeos falando do modificador de clothing. Vamos falar daquela outra propriedade que tem as propriedades do tecido e vamos ver a propriedade de plasticidade. Então, vamos ver como que funciona. Primeiro aqui tem uma simulação, vou aqui remover, que eu deixei na aula passada. E aqui eu tenho, né, nas minhas propriedades, vou deixar aqueles parâmetros com um valor por defeito, tá? Então vou deixar aqui OK e eu vou fazer o seguinte, aqui eu tenho que meu objeto de colisão tenha uma animação. Por quê? Porque vamos modificar aquele valor de plasticidade que eu tenho aqui e vamos ver como que funciona. Aquele valor de plasticidade você pode modificar no valor no zero mesmo até um valor de 100. Essa plasticidade vai fazer que seu tecido tenha um comportamento como um plástico, como uma sacola, vai fazer um pouquinho mais como tecido, mas depois seu comportamento vai ficar mais de plástico, como que se você, como se diz, como se seu tecido ficasse aplastado um pouquinho, como que não tenha, como que se ficasse caindo ainda. Então vamos ver para que você veja a diferença. Mas você lembre que tem vezes que você tem que fazer gravar seu viewport para depois fazer uma comparativa. Se você não sabe como fazer isso e como que você pode utilizar aquela ferramenta de Compare Media em RAM Player, eu recomendo que você retorne para que você veja os vídeos passados e você veja como que você pode utilizar essas ferramentas para você fazer comparativas. Então, eu tenho uma animação assim e eu vou fazer uma simulação. Depois, eu vou mudar aquele valor de plasticidade para o valor máximo, que é do 100 mesmo, e vou utilizar aquela ferramenta de Compare para que você veja qual é a diferença de um valor no zero até um valor de 100 de plasticidade. E vamos ver as diferenças, tá bom? Então, quando tenha tudo pronto, vou ver como que é aquela comparativa, tá? Então vamos lá. Beleza, gente? Então aqui na esquerda vai ficar o meu vídeo, que vai ter os valores por defeito. E na direita tem aquele valor que eu modifiquei da plasticidade no valor de 100, tá? Então vou reproduzir meu vídeo e vamos ver que de momento esse daqui tem aqueles valores por defeito. Você está vendo que sempre conserva a sua forma do tecido. Mas se você vai ver com esse daqui que tem a plasticidade no 100, o tecido vai ficar como que vai se aplastar um pouquinho para tentar simular aquele tecido de plástico, tá? Vamos ver? Aqui sempre vai conservar sua forma, olha, mas aqui vai se caindo, como que vai se aplastando consigo mesmo, tá bom? Então é bem importante que você também tenha ativado aquela opção de Self Collision, tá? Então essa é a diferença que você tem com a plasticidade no 100% e com a plasticidade no zero mesmo. Seu tecido vai se comportando um pouquinho mais como um plástico. Lembre que se você vai trabalhar com os valores e você vai fazer modificações, eu recomendo que você trabalhe com uma referência para que você veja muito bem o que você quer fazer, tá bom? Então vou fechar aqui, vou retornar aqueles valores por defeito, tá? E vamos ver a parte daqui. O valor de thickness, supostamente esse valor de aí vai me fazer que meu tecido tenha um grossor, para que se comporte como um tecido mais grosso, tá? Mas esse valor daí nunca funcionou muito bem para mim. Tem uns comportamentos muito estranhos, meus tempos de simulações ficam muito alto também, e tem vezes que o 3D Max fica fechado porque não tem como trabalhar com esse valor. Daí a verdade é que eu não recomendo que você não trabalhe com esse valor daí, porque supostamente faz que seu tecido tenha um grossor mesmo, mas tem ferramentas que provavelmente pode fazer quase a mesma coisa, que é o valor de offset, mas esses valores aqui ficam desativados porque geralmente esse valor de aí sempre vai trabalhar com os objetos de colisão, tá? Com esse offset daqui. Porque se você vê muito bem, aqui meu tecido não fica se colisionando com no chão, tá bom? Então tem um valor de 1 centímetro, que é o mesmo valor que tem aqui, por exemplo, aqui tem o valor de 1. Lembre que as unidades de medidas têm com a configuração que a gente fez aqui, então tem o valor de 1 centímetro, tá? Então, aqui, por exemplo, se você vê muito bem, meu tecido fica um centímetro mais para cima do objeto de colisão.
Então, você pode também trabalhar com aquele grossor superficial, por dizer de um jeito, mas depois vamos ver como que funciona aquela ferramenta daqui e não trabalhar com aquelas propriedades que tem os objetos de colisão. Então, não recomendo que você trabalhe com esse daí, porque a verdade faz coisas muito estranhas. Se você quer tentar, eu recomendo que você trabalhe com valores pequenos, com valor de 5, 9, uma coisa assim. Mas vai ver que vai fazer coisas bem estranhas, então eu não recomendo trabalhar com esse daqui. Então vamos tentar para ver o que acontece. Vou fazer que esse valor tenha um valor no 5 e vou salvar. Eu recomendo que você salve também. Até mais, vamos fazer uma segunda cópia. Save as, vamos deixar aqui, não 1, porque tem vezes que quando você está trabalhando com uma queue que depois ficou travado e você tem que fechar com o administrador das tarefas, tem vezes que já esse arquivo que você está trabalhando no 3D Max deixou de funcionar. Então eu recomendo que você faça uma cópia aqui, mas vou fazer uma simulação. Deixa eu ver, eu vou remover aqui, beleza. Tem esse daqui, um valor aqui de 5 e vamos ver o que acontece. Esse objeto de colisão não precisa que tenha uma animação, mas o que tem que acontecer é que meu tecido fique mais alto, mais para arriba, tá? Vamos fazer uma simulação, vamos ver o que vai acontecer com esse valor daqui. Aqui começou a se travar meu 3D Max, não deixou fazer nada, ficou travado. Agora meu 3D Max não tem como trabalhar, olha só. É por isso que eu recomendo que você não trabalhe com esse valor daí. Faz coisas muito estranhas, seu 3D Max vai se travar, provavelmente, e faz coisas que eu não entendo muito bem porque estão esse valor daí. Tem outras opções para você simular um grossor no seu tecido. Tem o que você faz o grossor mesmo no tecido e você faça uma simulação, ou depois você pode utilizar aquele modificador de shell. Você lembra que a gente utiliza aquele modificador também que eu falei nas aulas passadas? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para que você veja como que você pode utilizar esse modificador de shell para fazer que seus objetos tenham um grossor, tá bom? Aqui eu tenho que fechar e quando volte para meu cenário de novo, começamos com outros parâmetros que tem meu tecido, tá bom? A repulsão, o que vai fazer esse valor de repulsão? Vai fazer que o tecido vai ter como um valor de repulsão para outros tecidos, para tentar que não fique no contato com outros objetos do tecido, tá? Vamos ver como que funciona. De momento você está vendo que tem um valor de 1, então você tem mais liberdade para você aumentar ou diminuir aqueles valores, porque lembre, se você vê valores assim bem pequenos, é porque esse valor tem uma sensibilidade muito alta. Mas com valores assim ou assim, você tem mais liberdade, tá bom? Então, para ver aquela comparativa, vou fazer o seguinte, vou trabalhar com dois objetos do tecido e vamos tentar que esse objeto daqui tente se tocar com esse outro objeto, tá? Então o que eu vou fazer? Vou remover os tecidos aqui, vamos ver, opa, o que eu fiz, vamos ver, tá. Eu recomendo que se você vai fazer uma cópia, sempre faça como cópia, não como instância, porque se você vai fazer como instância, você pode ter problema para depois trabalhar com esse tecido para que seja mais independente, tá bom? Então, com aquele tecido que eu tenho aqui, vou adicionar esses objetos dos tecidos e da esfera. Vou para a janela de propriedades, eu venho aqui para aquele tecido 02, vou deixar que esse seja como tecido por defeito, e aquele objeto de colisão, que esse seja de colisão, tá bom? Vou deixar um pouquinho mais para trás, vamos ver, deixa eu ver melhor, uma coisa mais ou menos assim. E vou fazer uma simulação local, tá bom? Quando baixo um pouquinho mais aquele tecido, voltamos, tá bom? Beleza, então eu tenho aqui meu tecido juntos. Lembre que é muito importante que os objetos do tecido fiquem no mesmo grupo
de cloth, tá bom? É bem importante que você tenha isso bem configurado. Se você tem um tecido com outro grupo de cloth, não vai funcionar aquela colisão. É bem importante que você conheça isso. Então, aqui eu tenho meus dois objetos e vamos tentar de que os dois objetos tenham uma colisão. Vou fazer que aqueles dois objetos tenham as mesmas propriedades por defeito e depois vou tentar que um objeto tenha uma repulsão muito alta para ver como que funciona, tá? Então vou fazer aquela animação e depois, quando tenha tudo, vou ensinar tudo para vocês, tá bom? Beleza, gente, agora eu tenho aquela comparativa para que você veja que essa parte daqui da esquerda tem os valores por defeito e a parte da direita tem esse tecido, tem um valor de 50 de repulsão. Então vamos ver como que é o comportamento do tecido quando tem aquele valor. Vou fazer um play aqui. Então, primeiro vamos ver aquela opção que tem tudo por defeito. Vai mover um pouquinho o tecido. Esse daqui se moveu um pouquinho, ficou se caindo do objeto de colisão, tudo normal, tá? Mas vamos ver com esse daqui. Nossa senhora, a força de repulsão foi tão alta que tirou para fora aquele outro tecido que tive aquele contato, tá bom? Então é muito importante que aquele tecido que você vai deixar aquele valor de repulsão tem um valor não tão alto. Olha só que aqui deixa um valor de 50 e tirou para fora, como que se tirou uma força demais que tirou para fora esse outro tecido. E aquele movimento do tecido também foi muito mais forte. Olha só a diferença, que foi um pouquinho mais sutil, mais pequeno, mas aqui foi muito alto, quase se cai esse tecido daqui também, tá bom? Então esse é o funcionamento da repulsão. A verdade, eu não tenho como que presente que tecido pode funcionar com uma repulsão tão alta, tá? Mas tem tecidos que pode ter. Eu estou exagerando demais com os valores para que você veja a diferença, tá? Mas geralmente quando você vai fazer alguma configuração, os valores têm que ser um pouquinho mais pequenos para que aquela variação seja mais realista, tá? Então é por isso que é bem importante que você tenha uma referência para você trabalhar. Mas vou deixar aqui esse valor por default para deixar tudo bem certinho. Então vou deixar esse valor aqui, esse aqui também, e vamos ver ao seguinte parâmetro. Tem o High Resistência. O que vai fazer isso? Que aquela força de ar tenha uma resistência para que não tenha um movimento muito forte com esse valor. Então a resistência de ar, o que vai fazer? Se você tem um valor muito baixo, aquela força de ar vai ter como que uma interação muito baixa, mas se você vai deixar um valor muito alto, aquele force ou aquele parâmetro ou objeto de ar que vamos deixar a continuação vai ter uma interação muito mais alta com o tecido. Então vamos deixar assim tudo por defeito e vou deixar aquele um objeto de forças para ver como que funciona aquelas forças na simulação, tá bom? Vou remover tudo, vamos ver, beleza? Vamos para cá, para a pestana de criação, vem aqui para Space Warps e vamos a importar aquele objeto de vento, tá bom? Que é Wind. Então vamos fazer uma criação como se fosse um plano e vou rotar esse objeto de forças para que tenha uma direção, tá? Quer dizer que meu vento vai se mover de esquerda para a direita. E vamos ver que comportamento tem com o nosso tecido. Para isso é bem importante que com a configuração de seu cloth, aqui na parte da Forces, você traça seu vento para as forças de simulação, tá bom? Quando aquela força fica aqui, já esse objeto de vento vai ter uma interação com o nosso tecido. Então, vem aqui uma coisa assim, mais ou menos. Vamos ver, beleza? E eu vou fazer uma simulação. Quando termine minha simulação, eu vou mover esse valor para um valor de 5, mais ou menos. Lembra que quando tem valores tão pequenos, tem muita sensibilidade. Mas agora melhor eu vou deixar com valor de 1 para que você veja a diferença, tá bom? Então vou fazer uma simulação por defeito e depois
eu vou modificar aquele valor de a resistência de ar com o valor de 1 para ver aquela diferença e fazer esse vídeo, esse tutorial de hoje o mais rápido possível, tá? Então vou deixar assim, quando tenha tudo bem certinho, voltamos de novo. Beleza, gente, agora eu tenho minha simulação, minha comparativa, e como sempre, na parte da esquerda sempre vai ter os valores por defeito e a direita tem com a modificação da resistência de ar com o valor de 1, tá? Então vamos ver primeiro a esquerda, que tem tudo por defeito, olha só. Um movimento muito pequeno, mas com o valor de 1, só um valor de 1, olha só a diferença, muito mais forte aquela resistência, ou não a resistência não, aquela interação que tem o objeto de vento com o nosso objeto do tecido. Então essa é a diferença na hora que você vai trabalhar com aquelas configurações desse tecido. É bem importante se você quer que seu tecido tenha mais interação com os objetos que tenha uma força de vento, por exemplo, tá bom? Então é bem importante isso, tá? Então, no momento eu vou fechar aqui e eu vou retornar, vou deixar tudo por defeito, deixa eu ver, beleza, vou remover esse daqui e vamos continuar com aquelas propriedades para ver o que mais tem. Tá. E essas três opções de fricção é muito interessante. A fricção estática é a fricção que tem os objetos sólidos de colisão com o nosso tecido. A fricção self quer dizer de que o objeto mesmo vai ter mais fricção com o objeto do tecido mesmo, tá? Tem vezes que o tecido tem contato com o tecido mesmo, então o tecido mesmo vai ter mais fricção. E a fricção dinâmica vai ter as duas opções, tá bom? Então eu vou começar a trabalhar com aquela opção daqui e depois com esse daqui e vamos ver a comparativa. Geralmente, não sei se acontece também com vocês, que quando você vai fazer aqui uma simulação, por exemplo, de um tecido, e você vai deixar aqui seu tecido com uma mesa, que seu tecido vai se começar a mover para um lado e depois vai se cair. Então acontece isso é muito irritante que aconteça isso, porque você encostou a posição que tem seu tecido com o objeto de colisão e depois vai se cair. Mas com aquelas opções que você tem para as fricções, vai ser totalmente diferente. Por exemplo, eu vou mover meu tecido aqui, uma coisa assim, mais ou menos, e vou fazer uma simulação aqui mesmo. Tem para ver aquela comparativa. Vamos ver o que está acontecendo. Nossa senhora, tá meio louco isso. Então vou fazer aqui uma simulação amortiguada para que a animação seja mais lenta. Lembra aquelas configurações que você tem, aquelas opções. Isso aí eu falei no começo dos vídeos falando do modificador de Claude. Então se você tem alguma dúvida, pode retornar para que você veja como que funciona isso daqui, tá bom? E depois você pode continuar trabalhando com as opções. Deixa eu ver o que está acontecendo. Nossa senhora, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Tá, tem o valor da resistência, ainda tem o valor de 1. Então é por isso que é bem importante que você trabalhe com os valores por defeito, para não ter um problema nenhum, tá? Olha só que vai trabalhar muito melhor. Então, você está vendo que seu tecido está começando a se cair, porque tem muito mais peso aqui que aqui, até mais, porque o objeto de colisão é uma esfera mesma, tá? É normal o comportamento, tá bom? Então vou parar. Mas o que acontece se o valor de fricção estático tem um valor muito mais alto? Por exemplo, eu vou deixar aqui um valor de 5 mesmo. Vou deixar aqui OK, tá? Vou fazer uma simulação de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Nossa senhora, está acontecendo muitas coisas estranhas. Vamos ver. Vou deixar aqui esse valor por defeito mesmo. Vou deixar aqui esse valor de 1. OK. E uma simulação local. Beleza. Vamos ver se agora meu objeto vai se cair junto. Eu acho que sim. Então o que eu vou fazer? Vou aumentar o meu valor de fricção. Vou deixar aqui, por exemplo, 5. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só que agora meu tecido está ficando mais
mais pegado do meu objeto de colisão. É muito bom aquele valor porque você pode corrigir aquele erro ou aquele movimento ou aquela simulação que seu tecido vai se mover, se mover, se mover e depois vai se cair. Então com esse valor você não vai ter problema nenhum e que vai fazer que seu tecido vai ter muita mais fricção, tá bom? Isso só que vai fazer com seu tecido. Olha só que agora o tecido não vai se cair para o chão. Agora eu vou modificar meu valor de Self Collision. Lembre que esse valor daqui vai ter como se diz, como um efeito direto com os objetos do tecido mesmo, tá? Então vou fazer aqui uma simulação normal e depois vou fazer uma cópia nova de outro tecido para ter um contato e vamos ver aquela comparativa com o valor de fricção do tecido mais alto e com o valor do tecido por defeito, tá? Então esse valor do Self Collision é um valor de fricção para os tecidos, tá bom? Então vamos ver aquela diferença quando tenha tudo bem certinho. Beleza, gente, então vamos ver aquela comparativa da Self Friction, que é de que o tecido vai ter uma fricção muito mais alta com outros objetos do tecido. Então, como sempre, na parte da esquerda vai ficar aquele objeto do tecido com os valores por defeito e à direita eu deixo um valor de fricção do tecido com um valor muito alto, deixei um valor de 50. Então vamos ver qual que é a diferença. Primeiro, vou fazer uma reprodução do meu vídeo e vamos ver o seguinte, de que o objeto está se tocando com o outro tecido, com esse daqui. Esse daqui tem um valor de fricção, de Self Friction, de um valor de 0, tá bom? Então aqui você está vendo que tem uma fricção normal, beleza? Mas se vamos ver aquele que tem fricção de 50, vai se tocar e vai ficar assim, com o contato, tá bom? Com uma fricção muito, muito alta, que vai ficar com o contato ainda, olha só. Então é muito a diferença com aquele objeto que vai se levar o tecido, depois vai se soltar, mas com esse daqui vai levar o tecido e vai ficar aí, como se fosse um tecido que ficasse pegado, tá bom? Então é desse jeito como que você pode aproveitar esse valor de Self Friction e de Static Friction. Vamos ver, deixa eu ver se eu não fico errado do que estou falando. Static Friction é para que os objetos de colisão tenham uma fricção muito mais alta e Self Friction vai fazer que seu tecido tenha uma fricção com o contato com outros tecidos. E com Dynamic Friction vai fazer de que uma fricção junto com esse daqui, tá bom? É por isso de que se você quer trabalhar sem pensar muito qual é o valor que você precisa, você pode só aumentar esse valor daqui, tá bom? Então vou deixar esse valor aqui por defeito e vamos continuando falando daquelas opções que a gente tem aqui. SimForce não faz nada. Por quê? Porque esse valor daqui só fica aí para que tenha uma compatibilidade com as versões muito mais antigas de modificador de clothing. Então não vai fazer nada. Você pode ficar tranquilo que não vai modificar nada na sua simulação do tecido. UV Scale, o que vai fazer? Depois, quando a gente estamos vendo as opções mais internas ou mais, como se diz, mais avançadas do modificador de clothing, vamos ver que nosso tecido pode aumentar, como que se diz, como a escala do tecido também pode diminuir. Com o valor de 1 fica assim normal, mas é difícil explicar agora porque não tenho como ensinar vocês. Quando a gente estamos começando com a criação de objetos, vai ser muito mais fácil reconhecer como que você pode utilizar isso daqui. Então ficamos assim. Esses dois valores de momento não vai fazer nada ainda. Por quê? Porque se você não vai ter ativado essa parte daqui que diz Use Cloth Depth and Offset, que são esses valores daqui, se fica desativado, isso daqui também fica desativado. Só vai funcionar direito com os objetos de colisão, que aqui sim vai funcionar. Então vamos ver como que funciona aqueles valores daí. Vou remover isso daqui. Vou deixar aqui com a simulação local, mas vou remover tudo. Beleza. Então, você lembra que no começo eu falei com vocês de que tem um parâmetro que vai aumentar o grossor do seu tecido? Aqui vamos ver como que funciona isso. Então, vou deixar aqui com a opção de Wireframe no meu viewport e estamos vendo de que os objetos
tem como um espaço de mais de 1 cm com o objeto de colisão. Não só para a esfera, sino que também com o objeto de colisão do chão, tá? Então você não tem vezes que você quer fazer um render e como que o tecido fica se flotando, uma coisa assim, é bem estranha e bem, como se diz, como que incomoda muito na hora de fazer seu render. Mas vamos ver como que a gente pode solucionar essa parte daí. Então, se você quer, você pode só modificar aquelas opções de offset para que seu tecido tenha mais, para que o objeto de colisão tenha mais contato com o tecido. Então, com a esfera, vou deixar aqui um valor no zero. Vou deixar aqui um OK e vou fazer uma simulação local. Fique ligado aqui. Vamos ver o que vai fazer. Olha só que agora o contato que tem o tecido com o objeto de colisão é zero mesmo, fica aí. Mas eu não recomendo essa modificação porque olha só, o objeto de tecido e o objeto de colisão vai sobreponer os objetos mesmos e na hora de fazer seu render vai ter muitos erros. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que você, se você quer e se você precisa, que você deixe um valor mínimo de 0,1. Vamos ver a diferença. Olha só que agora o objeto de colisão não fica aí no seu viewport e não vai interferir na hora de fazer seu render. Mas ainda estamos vendo que aqui também tem que modificar. Então, por exemplo, se eu venho aqui para o objeto do chão e eu deixo, por exemplo, um valor de 0,1, olha só o que vai fazer. O contato vai ficar muito mais perto ainda. Então é para isso que você pode utilizar esses valores de offset para seus objetos de colisão. Então, o que é o parâmetro de depth? Aquele parâmetro de depth você não vê nas vezes que você está fazendo uma simulação que seu tecido tem um momento que fica dentro do objeto de colisão e depois como que tem uma força que puxa seu tecido para fora. Então esse daqui é uma força para que aquele push que vai fazer seu tecido quando fique dentro do objeto de colisão fique para fora, então não fique dentro. E que vai acontecer, por exemplo, se aqui eu tenho aqui no depth do zero mesmo, vamos ver o que vai acontecer. Vai fazer de que o tecido como que tenha problemas para reconhecer aquele objeto de colisão e fica como que na metade. A verdade é que vai fazer uma coisa bem estranha, não vai funcionar muito bem. Então aquele objeto de depth é para isso, para ter como uma força de repulsão, para que quando o objeto de tecido fique dentro do objeto de colisão, tenha uma força para puxar seu tecido para fora, tá? Então, o que acontece com esse valor de cá? O que acontece se eu deixo aqueles valores aqui no zero mesmo? Vamos ver o que vai acontecer. De momento, vamos ver, vou retornar um pouquinho. Vou fazer aqui uma simulação local. Beleza, então vou deixar esses valores aqui com o valor de 1 no offset. Aqui também de 1. Beleza, e vou deixar aqui tudo bem certinho, tá? Vou fazer uma simulação local e vamos aguardar um pouquinho para que deixe tudo normal, tá bom? Beleza, aí ficou muito bem. Agora, eu venho para meu tecido e vou deixar um offset, por exemplo, de 0. E vamos ver o que vai acontecer. De momento não vai acontecer nada, não vai fazer nada. Por quê? Porque com o objeto do tecido você tem que ativar essa opção daqui. Com isso, você vai dizer de que agora a parte de offset você só vai controlar com seu tecido, não vai controlar individualmente com os objetos de colisão, tá? Então, olha só que agora vai funcionar aquele offset no zero só com o tecido e vai fazer isso mesmo com todos os objetos de colisão, tá bom? Então é bem interessante se você não quer modificar muitos objetos de colisão que vai colisionar seu tecido e só você quer trabalhar com essa parte daqui. Então vou deixar melhor com 0,1, que vai ser muito melhor. Vou fazer aqui uma simulação local e vamos ver como que vai funcionar. Eu acho que eu deixei bem certinho. Não, 0,1, ok. Simulação local, beleza. Então é desse jeito como que você pode aproveitar aqueles valores de offset e depth para os valores de colisão, e também se você quer só trabalhar com esses valores para os objetos do tecido, é desse jeito como você pode trabalhar com aqueles parâmetros, tá bom? Então é assim como você pode trabalhar
com essa parte daqui. O cling, o que vai fazer o cling? Vai fazer que seu objeto tenha um comportamento como que se fosse molhado, tá bom? Como um tecido molhado. Então vamos ver qual que é a diferença. Vou fazer aqui uma animação bem rapidinha, porque eu preciso fazer isso bem rápido, porque minha câmera vai se descarregar, eu acho. Então eu quero fazer isso aqui um pouquinho mais rápido, uma coisa assim. Vou deixar isso aqui um pouquinho mais para cá. Vou fazer uma simulação e depois vou fazer a comparativa de uma animação por defeito e depois com uma animação com um clique muito alto, tá bom? E vamos ver aquela diferença, mas a animação que vai fazer, ou a simulação ou o comportamento, vai fazer que seu tecido tenha um comportamento como se fosse ser molhado, tá bom? Então, quando tenha tudo para fazer a comparativa, voltamos de novo. Beleza, gente, então vamos ver como que é a comparativa com o valor de cling muito mais alto. Como sempre, vamos ver como que é a animação normal, um tecido muito normal, com valores por defeito, tudo bem. E vamos ver com o valor de cling. Vamos ver se tem muita diferença. Eu acho que aqui tem como que um movimento mais normal do tecido. Olha só essa parte daqui e olha só essa parte daqui. Não tem muito movimento. Aqui eu trabalhei com os valores de 200 para o cling. Eu acho que pode ser muito mais alto do valor normal, mas eu quero exagerar para que você veja a diferença. Se você faz movimentos muito mais fortes, você vai ver a diferença demais, a comparativa. Então olha isso aqui, muito mais forte o movimento, e aqui fica se movendo um pouquinho. É a diferença com o valor de cling. Lembre que é uma propriedade para que seu objeto se comporte como um tecido molhado, tá? Então, de momento, para não fazer esse vídeo mais longe, vamos deixar assim. Por fim, estamos vendo tudo mais profundo com o nosso modificador de cloth, que é bem interessante, tem muitas mais opções, e agora você vai dominar demais esse modificador. Então, para os outros vídeos que vamos fazer para frente, vamos começar a trabalhar com o objeto de criação, mas vamos ver algumas coisas aqui também para ter tudo bem certinho, e vamos lá para o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever. Se tem alguma dúvida, pode me escrever na caixa dos comentários, e clique like e vamos lá para o próximo vídeo.